Uma produção Domínio Público Audiolivros de Arthur Clarke. A Sentinela. Narração Jaime Maciel. Da próxima vez que vir a lua cheia, alta no sul, olhe com atenção para sua borda direita e deixe o seu olho seguir para cima, ao longo da curva do disco. Por volta da posição de 2 horas, você vai notar uma pequena oval escura. Qualquer pessoa com visão normal consegue encontrá-la com bastante facilidade. É a Grande Planície Murada, uma das mais belas da Lua, conhecida como Mare Crisium, o Mar das Crises. Com mais de 500 quilômetros de diâmetro e quase completamente cercado por um anel de magníficas montanhas, nunca havia sido explorado, até que o adentramos no final do verão de 1996. Nossa expedição era grande. Tínhamos 2 cargueiros pesados que haviam trazido nossas provisões e equipamentos da principal base lunar, no Mare Serenitatis, a 800 quilômetros de distância. Também tínhamos 3 pequenos foguetes destinados a transporte de curta distância sobre regiões que nossos veículos de superfície não pudessem cruzar. Por sorte, a maior parte do Mare Crisium é bastante plana. Não há nenhuma das grandes fendas, tão comuns e tão perigosas em outras partes, e pouquíssimas crateras ou montanhas de qualquer porte. Até onde sabíamos, nossos possantes tratores de esteira não teriam dificuldade em nos levar a qualquer lugar que quiséssemos. Eu era o geólogo, ou selenólogo, se quiser ser pedante, encarregado do grupo que explorava a região meridional do Mare. Havíamos cruzado mais de 150 quilômetros dele em uma semana, contornando os contrafortes das montanhas ao longo da costa do que outrora havia sido um mar, alguns bilhões de anos atrás. Quando a vida começava na Terra, aqui ela já estava morrendo. As águas estavam se retraindo, descendo pelos flancos daqueles espantosos penhascos, se recolhendo para o coração oco da Lua. Sobre a terra que cruzávamos, o oceano sem marés já tivera quase 1 quilômetro de profundidade. Agora, porém, o único sinal de umidade era a geada que, às vezes, se podia encontrar em cavernas onde a luz abrasante do sol jamais penetrava. Havíamos começado a nossa jornada no princípio da lenta aurora lunar, e ainda tínhamos quase uma semana de tempo da Terra antes do anoitecer. Em trajes especiais, saíamos de nossos veículos 6 vezes por dia para procurar minerais de interesse ou instalar marcos de orientação para futuros viajantes. Era uma rotina monótona. Não havia nada de perigoso, nem mesmo de especialmente empolgante na exploração lunar. Podíamos viver confortavelmente por 1 mês em nossos tratores pressurizados. E caso tivéssemos algum problema, podíamos sempre pedir ajuda pelo rádio e ficar quietos até uma das espaçonaves vir nos resgatar. Quando isso acontecia, sempre havia terríveis protestos sobre o desperdício de combustível dos foguetes.